Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária nesse dia 3 de outubro. Primeiramente farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 21 de 2019. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 30 minutos, os vereadores Flávio Abzoiter e Jair Locatelli. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 7519. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um psicólogo para atuar junto ao CAPS e NASF. Projeto de Lei 7719. Inclui o artigo 257-A na Lei Municipal 3211 de 27 de dezembro de 95, que institui o Código de Meio Ambiente e Posturas do município de Três Passos. Projeto de Lei 7819 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 3 profissionais auxiliares de farmácia. Projeto de Lei 8019 altera o artigo 1º da Lei Municipal 5.426, de 29 de janeiro de 2019, que concedeu reajuste salarial aos servidores municipais ativos e inativos, estatutários, seletistas, pensionistas e contratados emergencialmente no município de Três Passos. Projeto de Lei Complementar 619 altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal. Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 91. Projeto de Lei Complementar 719 revoga o artigo 53 da Lei Complementar número 1 de 91, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária. Projeto de Lei Complementar número 819 altera o artigo 171 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 91. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei 7519, o vice-presidente Flávio Abzoiter solicitou orientação técnica, a qual recomendou que fosse solicitado ao Executivo Municipal documentos comprobatórios das licenças dos servidores, a fim de instruir o processo legislativo e, após, opinou pela viabilidade jurídica da proposição. O vereador Flávio, relator do presente projeto, proferiu o voto favorável e foi seguido em seu voto pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de Lei 7719. Esse projeto está aguardando o envio de substitutivo, haja vista que a matéria deve ser objeto de projeto de lei complementar por se tratar do Código de Posturas que, muito embora seja lei ordinária, tem status de lei complementar. Projeto de Lei 7819, o vice-presidente Flávio Abzoiter solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O vereador Flávio, relator do projeto, proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Jair Locatelli. Projeto de Lei 8019, esse projeto será analisado na próxima reunião de comissões, para a qual será convidada a Procuradora-Geral do município, a fim de fornecer maiores informações sobre a matéria. Projeto de Lei Complementar 619, o vereador Flávio solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator, Jair Locatelli, proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Flávio. Projeto de Lei Complementar 719, o vereador Flávio solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstenha a tramitação, bem como a medida visa tão somente dar cumprimento à decisão judicial revogando-se o artigo 53 do Código Tributário Municipal, declarado inconstitucional pelo TJRS, através do processo número 700.771/1789. O relator Jair Locatelli proferiu o voto favorável e foi seguido pelo vereador Flávio. Projeto de Lei Complementar 819, o vereador Flávio solicitou orientação técnica, a qual relatou que o parecer do presente projeto depende do envio do estudo de impacto financeiro. O relator Flávio explicou que, tendo em vista a orientação técnica, o projeto ficará nas comissões até o envio do referente estudo de impacto financeiro. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis 75 e 7819, projeto de lei complementar 6 e 719. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão. Eu coloco em discussão a ata. Não havendo nenhum colega inscrito, coloco em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. A ata foi aprovada pelos colegas vereadores Jair e Flávio. Seguindo o nosso expediente, vou fazer a leitura sumária dele primeiro.
Projeto de Lei 8019, que altera a Lei Municipal 5.426 de 2019, que concedeu reajuste salarial aos servidores públicos municipais. Já adianto que esse projeto teve sua discussão adiada novamente, em função do contato com o Poder Executivo Municipal, que solicitou um período maior para análise deles. Projeto de Lei 8119 dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria das obras de reperfilamento asfáltico em CBUQ de trechos das ruas de Ipiranga, José Joaquim da Rocha, João Soares Lisboa, Fernando Vassi e Maria Quitéria, bem como de trechos da Avenida Perimetral e da Travessa Leopoldina. Projeto de Lei Complementar 819 altera o artigo 171 do Código Tributário Municipal, estabelecendo que, em relação ao calçamento comunitário, a Prefeitura irá também fornecer o meio-fio, além do material, pedras e terras e as máquinas da terraplanagem. Projeto de Lei Complementar 919 inclui o artigo 257-A no Código Municipal de Meio Ambiente e Posturas, Lei Municipal 3.211/95, estabelecendo a multa no valor de R$ 142,50, 30 URMs, ao proprietário do terreno, edificado ou não, que não dotar seu imóvel de passeio e muro, bem como ajardinamento das áreas em que houver exigência. Esse projeto está substituindo o projeto de lei 7719, o qual será retirado pelo Executivo Municipal, haja vista que a presente matéria deve ser objeto de lei complementar por alterar o Código de Posturas. Passamos então ao expediente, iniciando pelo projeto de lei 819. Primeiro, eu peço a orientação técnica. Projeto 8, então, altera o artigo 171 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 1 de 30 de dezembro de 1991. O que ele estabelece nesse projeto de lei, então, é a questão de fornecer o meio-fio, né? Para isso, nós já havíamos conversado na reunião de comissão anterior, que a matéria em si é viável juridicamente, não tem problema, mas precisa de determinadas formalidades. Tem um entendimento de que se trata de uma renúncia de receita, porque a partir do momento que o município fornece o meio-fio, é um valor, então, que ele vai ter que, não vai cobrar dos contribuintes, e sim vai dispor desse valor. Então, é necessário do impacto orçamentário financeiro e a previsão orçamentária ou uma compensação com um aumento de receita, né, para compensar esse valor. Nos enviaram ontem, no final da tarde, então, a Secretaria Municipal de Finanças enviou a PGM, que nos enviou da forma como estava, um cálculo, que eu acredito que não se trata do específico do impacto orçamentário. E então eu conversei com o Lucas, que vai esclarecer melhor aqui essa situação. Pela justificativa, tem essa situação aqui de contribuição que aumentou por parte do Executivo, vai diminuir por parte dos moradores. Então tem que se demonstrar agora, né, por meio dos esclarecimentos do secretário, e para vocês decidirem, então, se existe esse impacto, tá? E se ou tem a previsão ou uma compensação num aumento de receita. A questão da previsão tem que ser de renúncia de receita no anexo da LDO, caso não existir. Então, de que forma que vai ser realizado isso, o secretário vai poder esclarecer e vocês tirarem todas as dúvidas para deixar de exigir os documentos que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. Obrigado, Cristina. Eu agradeço a presença do secretário de Finanças do município, Lucas Neckel. Em relação ao projeto 819, o relator é o vereador Flávio, acredito que ele já assumiu passar. Então passo direto a palavra ao secretário Lucas. Boa tarde, vereadores, comunidade geral. Esse projeto, o impacto orçamentário dele, nesse ano foi previsto um valor X para gastar em material. Então o estudo que eu fiz até fica complicado um pouco de colocar quanto a mais. Então a gente fez um custo por quilômetro, né? Quanto custa o quilômetro de calçamento para o município? Então o custo aproximado aqui por quilômetro linear seria R$ 345 mil. E hoje esse custo está distribuído na seguinte proporção: o município participa com 40,11% e os moradores com 59,89%.
Então fica 60-40 aproximadamente. Esse ano não foi previsto colocar isso a mais. Mas também, se nós considerar o PPA, que a nossa meta, esse ano foi calçado aproximadamente 70 mil metros quadrados, e o PPA é bem inferior a isso. Então nós estamos cumprindo a nossa meta no PPA de pavimentação. Como esse ano não foi previsto, o que pode ser lá no final é fazer menos, usar o mesmo recurso. Só que em vez, se nós tivesse aplicado lá no início do ano, já dado o meio fio, teria sido compreendido em torno de 500 metros lineares de calçamento, que daria uma rua. Né? Então, na imensidão total, assim, é pouca diferença. Então, subiria o custo do município 10%. Então, se no final do ano não tem dinheiro para calçar tanto, como a nossa meta do PPA já foi alcançada, também aquilo a gente pode executar um pouquinho menos esse ano. Para ano que vem a gente faz uma previsão um pouco maior, né, tirando de um outro local. Algum outro investimento que o município tem, então é um valor aproximado nesse ano, com tudo que foi feito, R$205 mil. Não seria um valor assim estrondoso, né, que daria um impacto muito grande nas contas públicas, que daí alguma coisinha na obra lá, tirando aqui, realocando de uma secretaria para outra, a gente consegue tirar essa diferença tranquilo para tentar atingir esses 70 mil metros quadrados também ano que vem. Mas daí na LDO a gente já vem com isso previsto. Mas esse ano não tem porquê, a gente tem um pouco de recurso lá, quando chegar no final desse recurso, gastou-se tudo, encerra-se, né? Então a gente não vai fazer nada além daquilo que a gente tem capacidade financeira de fazer. E o aumento de custo, então, a participação ficaria 50% para o município, 50% para o morador. Acho que fica uma coisa bem justa, né? E, enfim, seria essa a minha colocação, né? A Cristina quer comentar se precisa vir algum documento a mais? Como eu falei, a lei ela exige uma determinada formalidade, né? Eu tenho que passar para vocês o que a lei teoricamente exige, mas sendo de interesse público e havendo essa explicação, se vocês se convencerem de que é, né, suficiente para, não teria, aí isso seria um critério de vocês. Mas a princípio tem essa justificativa, se vocês entenderam corretamente né, então... Vereador, posso fazer um questionamento? E essa justificativa, como tu está colocando para nós, ela pode ser colocada em algum documento? Ela vem em documento já para a Câmara aqui. Então veio um parecer da Secretaria de Finanças, né, colocando, né? Como a gente ainda não sabe quanto de calçamento vai ser exatamente feito, porque depende muito da adesão dos moradores, né? E da demanda, né? Os moradores vão aderindo, né? E conforme os moradores vão aderindo, o município vai vendo a sua capacidade, né? O que é que acontece muito no calçamento comunitário? Esse ano já não tem mais capacidade, aconteceu anos anteriores, os moradores querem, não, mas para ano que vem tem orçamento novo, enfim. Então é uma demanda que vai aparecendo, né? Não é uma coisa que a gente tem exato. E como a gente já atendeu aquela expectativa do PPA, então tudo que vinha a mais agora é lucro. Então nós deixar de fazer 500 metros para ajudar então a pagar o meio fio para os moradores, eu acho que não influenciaria tanto, né? Não, eu estava até... A questão de apontamentos, se vier algum apontamento financeiro é para o executivo. Mais uma vez é um ônus dele. E pelo que o Lucas explicou, a questão do interesse público não tem o que discutir, né? O município está beneficiando a população diretamente, tanto no percentual a ser pago e pela questão do meio-fio. Então, é benéfico para a população. Da nossa análise como vereador aqui, eu acho que questão de mérito não tem muito o que discutir. Tendo essa explicação do impacto financeiro, sendo possível realocar verba e puxar, tira daqui, bota para lá, né, Lucas? Nesse sentido, eu acho que fica bem tranquilo. Daí, sendo que o que a Cristina esclareceu para nós, tendo essa justificativa, para mim ficou bem claro, eu acho. Eu gostaria de fazer um adendo. Permite que nós participamos da Comissão de Finanças, aproveitando... Das duas comissões, como sempre. Isso. A saúde a todos. Secretário Lucas, eu entro em discussão pelo fato de evitar algum apontamento do tribunal. Mesmo que ele seja dado ao executivo, nós também podemos colaborar que isso seja evitado. Eu entendo de que quando há um impacto financeiro,
deva se escrever, ele tem esse valor em tal rubrica, e vai ser usado dessa rubrica num valor tanto que tem de sobra, uma coisa nessa linha. Se não tem, será recolocado, colocado, retirado de tal rubrica para essa rubrica. Evitar, eu já vou mais além, evitar uma, como dizia no tempo da presidente da República, uma pedalada, né, sem autorização legislativa. Eu queria que Vossa Senhoria pensasse nessa linha. Né, eu acho que o projeto é uma inclusão social fantástica, elogio a administração que pensa assim igual nós, né, méritos e aplausos. Só que nesse caso, se eu tiver enganado, tudo bem, mas eu gostaria de contribuir nessa linha. Não sei como Vossa Senhoria pensa nessa área. Sim, foi bem a Cristina me questionou sobre essa questão também. A gente colocou no sentido seguinte: como a gente já atingiu as metas do PPA, como a gente poderia reduzir a quantidade de obra para absorver esse impacto. E a quantidade reduzindo, por exemplo, aqui eu fiz uma simulação como se tivesse início do ano. Foi feito 6 quilômetros de calçamento. Se nós tivesse colocado no início do ano, nós teria feito 5.500 metros, ou 5,5 quilômetros de calçamento. Então não seria de criar uma nova receita. Como a gente já atingiu a meta, a gente pode executar menos. Porque não tem uma previsão de criação de uma receita nova que vai entrar, né? Então existe a receita consolidada, né? Para ano que vem, se vem uma verba parlamentar, alguma coisa, se cria um crédito adicional e se inclui, né? Só que isso não existe previsto hoje. Seria uma despesa também nova, estaria aqui em material de consumo, tudo junto a questão? Sim, é tudo na mesma despesa. Toda ela junto? Sim, é toda na mesma despesa. Não se cria um elemento novo, nada, porque a gente já compra as pedras, né? Então, nessa dotação, nessa mesma dotação seria adquirido os meios fios. Mas daí não deveria constar no projeto a despesa será sanada, ressarcida ou será paga dessa rubrica, desse setor? Não deveria constar? Não, a gente pode até colocar uma previsão, né? Eu acredito que pode melhorar no sentido de até dessa justificativa ficar mais claro, no sentido, eu entendi depois ela para trás, né? Que poderia, a questão, se o município tivesse não pago meio fio, poderia ter feito menos, mas de repente como vai acontecer para frente, né? A partir da aprovação desse projeto, de que forma que vai compensar uma coisa pela outra e não vai ter uma renúncia de receita, né? Uma justificativa, não haverá renúncia de receita em função de que, né? Deixar bem claro essas questões. Eu acho caso que isso, algum futuro questionamento. Isso. Ótimo. Até pode vir, viu, presidente? Até pode vir, se for feita uma ressalva, pode vir até segunda, né? Aí, conforme o relator. Eu acho que o vereador... Eu inseri um ponto 4 aqui, né? Então, concluindo que... Sim. Só para esclarecimento, hoje é cobrado uma parte do calçamento. Na verdade, o que acontece? E o meio-fio não. O município dá pedra, terra, serviço de motorizadora, rolo, pó de pedra, só não dá o meio-fio e a mão de obra. E nem a mão de obra para a instalação. Que isso fica tudo por conta do morador. Quanto a mão de obra? Só A mais mão ou de menos obra assim. aqui do calçamento para 1 quilômetro daria R$161 mil. Põe um cálculo, né? O meio fio hoje é R$26 que o morador paga. Então a prefeitura cedendo o meio fio, o contribuinte vai pagar só para colocar. Vai pagar só os R$6. Põe o custo do meio fio é 20 e R$6 é mão de obra. Ele vai pagar só os R$6 de mão de obra. R$20 a prefeitura vai pagar para a firma terceirizada lá por licitação. Com licença, presidente.
Pode... Tá. Com licença, relator. E tem ainda a questão que o município poderá comprar em maior quantidade, né? E talvez vai baixar o preço do meio-fio para o município, né? Então, Viu, relator Flávio? Dizer de que se até agora os calçamentos estavam num ritmo quase que assustador, né? Porque tu vai para os bairros, vai para Padre Gonçalves, onde está saindo calçamento ali em Bela Vista, pelo que eu estou sabendo, ali do asfalto vai subir calçamento até lá em cima também, e outras ruas da própria Bela Vista estão também inseridas no plano de calçamento. Com esse projeto, vai ter muito mais gente de baixa renda que vai solicitar calçamento, porque vai baratear em 70%. Vai ter as pessoas pobres, vão poder também usufruir desse. Claro, vai diminuir o custo. Por isso que eu me ponho a favorável a esse projeto de forma... Eu acho que o que jamais o mérito teve em discussão aqui, foi só justamente a orientação técnica para tomar esse cuidado para não ter apontamento, mas eu acho que com essa sugestão de um item a mais, esclarecendo de onde vem essa compensação, fica bem mais tranquilo para a gente... Se o secretário colocou que tem valor... Que tem dinheiro, né? Aí Então tá, gente... se tem dinheiro tá tranquilo, secretário. Não foi bem essa colocação, né? Claro que a gente sempre tem uma reserva, mas quando se fala em dinheiro, se fala em orçamento, né? Não, você tem capacidade financeira, então. Tem orçamento, capacidade financeira já é outro assunto aí. Então, da minha parte, pode ir à votação. Acompanha o relator. E eu acompanho o relator também. Então a comissão decide que o projeto está apto para a votação na próxima sessão para discussão do do secretário Lucas. Era só essa a discussão? Não. Mas a gente pode discutir o 9. Tá, então vamos, já que pode colaborar, então nós vamos seguir o protocolo aqui só porque tem a gravação, né? Só por isso. Então a gente parte, pula, depois discute os outros projetos, a gente vai para o projeto de lei complementar número 919, então, que depois a gente vê a orientação técnica, então partindo dessa lei, a questão a participação do Lucas, qual seria o teu ponto de vista em relação a justamente o que foi levantado na última sessão, né? Só para esclarecer para o Lucas, a calçada, tudo bem, é normal isso. O que se discute é o muro, porque a gente pode ter um terreno muito bem cuidado sem ter um muro. A questão é exigir esse muro, será que seria viável? Sendo que se o proprietário do terreno tiver ele bem cuidado com o gramado que vá até a calçada dele, e ele queira esteticamente assim. A gente vê muitas casas que são assim, estão bonitas, não tem o muro. Aí cobrar uma multa em função de um muro que nem sempre seja necessário esteticamente ou na estrutura do município, se isso seria viável. Hoje a definição, isso vai muito, como não tem uma definição clara, exata do que é o muro, mas a Secretaria de Obras, através do fiscal, ela considera muro o quê? Aquilo que o Polento falou, o vereador Flávio. Veio aqui a questão de conter a terra. Muro de 15 centímetros, não está vindo nada para a rua, é considerado como se fosse um muro. De repente, se fica mais claro, de repente, se ficar melhor isso, nem que seja via decreto, alguma coisa. Se nós mudássemos o termo, porque muro é muito que em alguns lugares precisa muro, dependendo do terreno, muro com contenção. Mas se o termo fosse algum mecanismo para contenção de terra, quando necessário, uma forma assim, porque esse mecanismo pode ser no momento que a grama, se a altura é baixa
quando necessário, um mecanismo de contenção da terra do terreno. Uma coisa assim, porque tem lugares que não precisa ter muro, né? E aí se abre uma discussão, aqui não tem muro, então vamos multar. Terreno plano, É? nessa linha. Um terreno plano ou um terreno que tem às vezes um palmo aqui, e a pessoa cuida bem dele com a grama contém a terra, Isso. né? É uma sugestão válida, né? É. Teria que achar um outro termo técnico que, Um termo técnico que não encaixasse essa questão. porque muro ficou muito específico e nem todo terreno necessitam. Então que tenha um mecanismo, um dispositivo de contenção de terra quando necessário. Eu acho que assim fica melhor o texto. Que aí abre a interpretação, aí fica bem claro que vai lá o fiscal da prefeitura e vai ver. Não, aqui não tem muro, mas não precisa. Ponto final da Pois é, discussão. mas então nessa lei que consta aqui... Com uma retificativa já muda. Nós teríamos, porque o muro, se tu vai, a calçada, tudo bem. Mas o muro, ele dá uma interpretação, até pode se buscar na justiça alguma interpretação lá. Mas se nós discutirmos com mais amplitude esse projeto, o que é muro, qual é o tamanho, qual é a necessidade, declive, plano, qual é o muro, pode ser grama? Pode. Quem vai fiscalizar? Setor de obras, né? Então, eu acho que daí essa multa já vai ser outra, porque não havendo muro, diminui o valor da alíquota da multa, né? Então, eu acho que é um projeto de bastante discussão nesse aí, e nós podemos aperfeiçoar, que é bom que nós façamos essa discussão, sim. Eu acho assim, ó, ao invés de tu encher a lei de detalhe, que para especificar um muro teria que encher ela de detalhe de inciso, artigo e condicionamento do que é esse muro, do que seria o declive, a gente cria esse dispositivo mudando só uma linha dela, abrindo a discussão, tornando discutível o artigo conforme a lógica, né? Que aí E dessa dispositivo de forma- contenção de terra quando necessário. Dessa forma, abre-se mais alternativas, né, para os proprietários de terrenos. Eu também eu concordo plenamente, Tocha. Eu acho que o muro, né, bom, qual é a altura do muro? Eu acho que deve haver, sim, uma delimitação para saber onde termina o terreno e onde começa a calçada pública. Essa delimitação tem que haver, isso tem que estar claro, né? Onde há necessidade de uma altura maior, né, de um muro para contenção da terra, né? Bom, aí tem que elevar o muro, mas há realmente terrenos que são planos, onde um tijolo, 2 tijolos seria suficiente, né? Já delimitaria e deixaria dar mais liberdade, porque a gente conhece cidades, lugares onde não há muro nenhum. São lugares mais planos, ou até nem tão planos, né, onde não há muro, mas há sim uma política de contenção, quer dizer, que garante a contenção da terra. Não é simplesmente um terreno abandonado, onde a água vai lavando e levando a terra para a rua, né, ou para a calçada ou para a rua, né. Mas eu acho bem interessante, isso vai aperfeiçoar a redação. forma de ver a cidade, né? E vai fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de liberdade, né? Que não se sintam obrigadas a todo mundo a fazer um muro. Nós estamos nos murando, né? Nos fechando dentro de muros, né? Então, se há essa possibilidade, se a casa pode fazer isso, de melhora até o aspecto da cidade, né? Quem diz que lugar bonito, seguro, tem que ter um muro bem alto? Isso. Eu não Até concordo. eu não recordo se a, Então, eu acho muito interessante essa discussão. eu não recordo se a lei tem, qual é a ordem aqui. Existe um artigo que determina que primeiro vá uma orientação ou é a multa direto? Ele diz aqui, primeiro, a questão de que se não tenha muro e tal, e esse artigo de lei agora, ele vem, na verdade, a estabelecer somente procedimentos. Já existia a questão do muro, não está se alterando o artigo em si que fala do muro, mas, claro, é uma oportunidade de se discutir, né? E esse artigo agora, ele só vem estabelecer procedimentos de aplicação de uma multa que já existia, não tem nada de novo. Na verdade, ele só está concedendo prazos, estabelecendo notificações, não tem nada, Justamente. mas Tem se pode abrir a discussão, e inclusive uma das sugestões, de repente, é os próprios técnicos dessa área, né? O engenheiro, quem sabe o arquiteto, ele vai saber um termo, talvez muro, quando, Então em quem casos sabe tal, ou isso, outra quem coisa sabe o que foi. Lucas leva isso então, essa discussão, que termo seria mais, mas eu acho que é mais ou menos nisso aí, conforme a necessidade do terreno, um dispositivo de contenção de terra.
né? Uma Se coisa eu assim. traduzir o que é muro, que se pegasse a definição aqui pelo dicionário, é qualquer coisa que sirva de divisa entre espaços. Pois é. A né? divisa em Mas dá português. para melhorar o texto, Na né? cabeça das pessoas, muro não é um tijolo, é um É, muro. é. E aí que entra... Entendeu? Mas leva a discussão e quem sabe a gente aguarda essa. E se vier uma. Só para complementar um pouquinho ali, se eu fizer um tijolo, eu posso considerar muro. A prefeitura não pode me cobrar mais. E de repente, o objetivo é evitar que Isso a terra aí. venha para... O contrário também. Né? É verdade. Assim, de repente, querem que faça um muro um pouco maior para conter, mas com um tijolo está feito o muro, não tem mais o que cobrar daí, né? E o Código de Postura, que viu o vereador, presidente da Comissão de Justiça, vereador William, é de 96. E ele ainda consta, vejam só, e isso tem que ser resolvido também, e acredito que dá para fazer isso. Diz assim, ó, o terreno localizado em via pública que não apresente pavimentação deve ser pelo menos cercado com tela. Olha como já... É. Né? Então, esse artigo, nesse código, também devia ser subtraído. Ele não tem por que ele constar no código de 96, se nós estamos discutindo o muro, qual é a altura do muro, em que situação ele é necessário ser colocado. Né? Tem essa inserção que existe em 96. Essa discussão não está naquela comissão do plano diretor? O código de posturas deve estar. Sim, tá E eu acho sendo que reavaliado, esses códigos também estão essas sendo questões aí reavaliados. eu acho que tudo está sendo reavaliado. Realmente, o terreno não precisa ter cerca para ele estar bonito e em harmonia com a estética do município. Mas então eu acho... Bom, alguém mais quer se manifestar? Eu acredito que vindo uma mensagem retificativa corrigindo esse termo dentro do que a gente pensou aqui, ou não temos pressa? Então vamos aguardar. Então, como relator, eu acho melhor aguardar e, vindo uma mensagem retificativa, a gente analisar de novo ele com a mensagem retificativa para nós buscar a melhor redação para essa mudança da legislação. Então, o projeto, de minha parte como relator, acredito que o projeto não está apto para a votação, aguardando vir a mensagem retificativa e depois uma posterior discussão em uma nova reunião de comissões. Colega Flávio Relator. e o Jair. Também. Então, a comissão determina que venha uma mensagem retificativa, conforme o que a gente discutiu aqui pelas duas comissões já, e teremos uma nova discussão dele numa próxima reunião de comissões. O Lucas fica... porque o projeto 80 nós não teremos discussão hoje, estamos aguardando um posicionamento e alguma decisão do Poder Executivo. Nos resta o projeto 81, que o secretário Lucas, quando vem o secretário que a gente aproveita, Lucas. Não, tá? Então eu sou relator também do projeto 81. Eu peço primeiro a orientação da Cristina, então, orientação técnica. Esse projeto, então, ele dispõe sobre a cobrança de melhoria na execução de obras públicas que enumera. É importante que eu passe as orientações para vocês poderem me ajudar, porque tem uma visão melhor do local em que vão ocorrer, ou se já ocorreram essas obras, do tipo de obra que se trata, né? Porque isso tudo vai determinar se pode ou não pode a cobrança de melhoria. Então, já vou esclarecendo que a cobrança de melhoria só há fato gerador se a propriedade do contribuinte for valorizada em decorrência de obra pública, ou seja, valorização imobiliária decorrente de obra dessa natureza. Assim, é necessário existir, então, uma relação de obra pública e a valorização. Deve resultar de um acréscimo no patrimônio, então, né, como um elemento novo. O resto é considerado serviço de manutenção e enseja a exigência de uma taxa. O referido tributo não tem como objetivo, então, custear obra promovida pelo poder público, mas sim impedir que o proprietário do imóvel tenha vantagem e valorização do bem às custas do dinheiro público. Então, é uma necessidade, é uma obrigação do município cobrar, sob pena de renúncia de receita. Só temos que visualizar e verificar se é o caso de contribuição de melhoria ou de taxa. O IGAN indicou algumas
sugestões. Por exemplo, no projeto de lei indicar a necessidade de 2 editais. Ele não tem de forma específica. Indicou também a questão de colocar no projeto de lei que vão ser feitas 2 avaliações, antes da realização da obra e depois da realização da obra. E, principalmente, indicou lei específica para cada obra, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. Então, esse projeto de lei, ele vem a falar no artigo 1º, que se trata de decorrência da execução pelo Poder Executivo das obras. Então, eu, olhando o termo técnico sem o conhecimento de onde são as obras, que vocês vão poder me ajudar, entendo que é mais de uma obra e o ideal seria, por mais que de serviço, trabalho, enfim, para evitar apontamentos, que se fosse feita uma lei para cada obra. Se fosse levar ao pé da letra, a lei ali, né, e a questão da jurisprudência. No entanto, pode ser que é uma obra só e eu não estou sabendo interpretar. Então, por isso que eu peço ajuda, se trata-se de uma obra ou se trata-se de mais de uma obra. E a questão, então, da legislação, eu entendi, conforme o Igan colocou, e achei que fosse importante especificar essa questão que estão pedindo, porque é só para melhorar, né? Mas, enfim, como o próprio vereador Tocha já falou também, se tiver um apontamento, a gente fez o papel de tentar prevenir e dar essa possibilidade. A resposta que veio para mim da Procuradoria, que seria em atenção ao disposto na presente orientação, informamos que o requerido encontra-se disposto tanto no Código Tributário Municipal como nos decretos municipais 80 de 2017, 4 de 2018 e 58 de 2019. Então, compete a vocês avaliar se acham igual, que é interessante que estar de forma específica nesse projeto, ou se no entendimento de vocês é suficiente a resposta, então, na parte da Procuradoria, né, que é uma questão já legal. Depois passa para a questão da obra em si, se é mais de uma obra, mais de uma obra, uma obra só, tudo. Bom, Lu, primeira pergunta, que eu acredito que sim, analisando tecnicamente o termo reperfilamento asfáltico, naturalmente valoriza o imóvel, que antes era calçamento, passa a ser um reperfilamento com asfalto. Valoriza. Então isso já responde, né? A questão de, eu acredito que não seja uma mesma obra, né? Porque tem trechos da perimetral, são em vários pontos isolados um do outro. Agora, realmente, nós fazer uma lei para cada trecho, eu dispensaria toda essa formalidade aí. É uma ação só do município, eu acho. Uma obra também abre espaço para uma interpretação. É uma ação do município, é uma obra do município em vários locais do município. Pode ser interpretado assim, eu falo mais por evitar que depois um contribuinte se sinta, né, situação. Aí tem a questão da avaliação antes e depois. Depois, lá na época que for ser executado, isso aqui não significa que todas vão ser executadas no que vem. Mas se for executar, tem que estar previsto em lei no ano anterior. Então, por isso foi encaminhada a lei esse ano, então, para poder ano que vem fazer uma contribuição de melhoria, com a participação dos moradores. Para cada trecho desse, se não for contínuo, por exemplo, faz uma obra até um pedaço, depois tem calçamento, depois continua outra. Para cada trecho desse vai ser feito então um edital separado, como se fossem obras distintas. Vai ter uma licitação para esse trecho, vai ter uma licitação para esse trecho, ou se for feito com contaminante também. Mas geralmente quando tem trechos entre meio que não vai ser asfaltado, por exemplo, uma é de um lado da cidade e outra do outro. Geralmente se faz licitações separadas. Principalmente quando envolve, por exemplo, o recurso de emenda parlamentar, que há previsão no que vem. E naturalmente serão leis específicas para cada obra, nesse sentido. Se for seguir ao pé da letra, a técnica, que para cada obra tem que ter uma lei. Aí é questão bem técnica, né? Que daí eu fico no... burocrático, pode dizer assim. Tem a questão da jurisprudência. Mas e a questão também, né? Desculpa interromper, mas se inviabilizar daqui a pouco um processo grande aí por simples economia de tempo e papel, também não vale a pena. Não, pois eu não sei qual é até que ponto isso é um limitador ou não. Se isso é uma questão meramente formal ou
que condicionam o andamento. Na verdade é uma questão bem importante, só uma questão de interpretação, por isso que eu peço a ajuda de vocês. Se a gente visualizar, no momento que me diz é uma obra só, ela, por mais que tem várias ruas, é uma obra que fez, né, que tem uma continuidade, mas no momento em que vai ter uma licitação para cada trecho, entende? Não é uma obra só. Aí assim, ó, eu falo porque isso eu sou obrigada a dizer não para complicar muito, pelo contrário, mas só para alertar que tem jurisprudência recentíssima, 2019, 5/6, ó, que foi declarado ali, então, inviável a cobrança, porque não teve lei específica obra por obra. E aí, então, tem outra aqui também, que fala a questão de que, outra aqui, ó, necessidade de lei específica para cada obra. Não, então, assim, ó, porque vai dar mais leis, mas é um Ctrl-C, Ctrl-V que se muda os nomes das ruas, né? Seriam ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 trechos da perimetral, daí tem que ver como é que se enquadra isso. Perimetral em partes, e seria de 8 a 10 leis iguais, mudando o nome dos trechos. Tá, se isso for verdade, Tocha, vereador, nós já não aprovamos trechos inteiros em projetos desta rua que vai aqui da Unigvi até Oswaldo da Aranha. Mas aí é uma obra. Uma obra. É uma licitação. Não, porque aquilo que eu falei antes seria válido se fosse uma coisa só que o município fizesse. Agora nós vamos fazer todas essas ruas, mas daí o Lucas deixou bem claro, nem se sabe se vão ser feitas todas. Então são obras distintas, com licitações distintas, e essa lei tem que ser distinta desde agora, então. Senão a jurisprudência não é antiga, é de agora. Então pode evitar, isso aqui pode complicar e o município não conseguir cobrar a contribuição de melhoria do cidadão. Lá. Então vamos adiantar. Se nós aprovarmos esse projeto e o município fizer licitação depois obra por obra, ela abre a licitação obra por obra, nós aprovamos uma lei que autorize ele fazer tudo isso. Que, aliás, eu queria só acrescentar mais, Cris. Eu falei com o Gilmar, porque a palavra reperfilamento nos leva a entender um asfalto de, vamos supor, 1 centímetro apenas para tapar os buracos do calçamento. E daí ele disse, não, Ido, esse perfilamento que consta aqui no projeto é um asfalto quente que não é 4 centímetros, mas é 3 centímetros. Então ele vai ter diferenciação de preço também. E é um asfalto que não é esse reperfilamento gratuito, vai ser cobrado. Que nós, quando fizermos essas obras, nós vamos ter que fazer uma reunião com todos os moradores para ver a concordância dele, diz ele. Só que nós precisamos da aprovação, aí vem o que o secretário Lucas disse, a aprovação desse projeto esse ano, para ano que vem estar aprovado a realização da obra. Se ela vai sair ou não vai sair, daí seria outra questão. Essa é o que eu queria contribuir. Olha, tá bem claro aqui, né? Eu sugiro assim, ó, como é pro ano que vem isso aqui, vamos pelo Tem a questão da 90º, que é o princípio, né? Desculpa interromper. Sim. 90 dias e a anualidade, então, que seria no ano seguinte. 90 dias, se for analisar da data de publicação, teria que já passar dos primeiros dias do início do mês de janeiro, né? E ano que vem, de qualquer forma, vai ser no ano que vem, né? Mas então, esses princípios eles estão abrangidos, estão corretos. Vamos fazer o seguinte, aqui até tem reunião, amanhã tu falou. O máximo que, então, digamos que a gente decida por facilitar, seria na semana que vem. Uma semana também não vai mudar a vida, né? Vamos voltar lá para o executivo, para eles analisar isso, para vocês analisar o que nós estamos falando aqui, o que de repente se pensa melhor e não nós decidir aqui que tem que ser, mas então não botar a votação na próxima segunda e explicar, conversar com o executivo melhor sobre isso aqui que o Igor me informou e na semana que vem rediscutir. Vocês não acham melhor? Eu não me sinto à vontade para tomar uma decisão como relator agora. Eu concordo.
colega Ido. E dizendo assim, que nessa semana que vem, vamos trazer aqui o pessoal da prefeitura, principalmente os relatores desses dois projetos, e nós acompanhamos as comissões, quem puder. E vamos discutir por aqui o projeto, essas Isso. dúvidas nossas, né? Eu acho que é uma contribuição. Mas boa parte disso já se tentar, antes da reunião de comissões, já esclarecer. Quem sabe o executivo já vem com uma proposta diferente, alguma coisa assim, né? Mas nas comissões, sim, todos vêm aqui. Quanto que é essa contribuição, mais ou menos? Não tem ideia. Não. Então vamos fazer assim, eu acho que é mais prudente dessa forma. Então eu, como relator, meu parecer é que o projeto não está apto para a votação, que todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje sejam rediscutidos com o executivo e na próxima reunião de comissões, então a gente tome uma decisão com mais tranquilidade. Colega Jair Acompanho e o o relator. colega Flávio. Então a comissão decide isso conforme o voto do relator. Obrigado, Lucas, tá? Obrigado pelo tempo e pela atenção. Colegas, eu gostaria de dar uma sugestão aqui no andamento da reunião das comissões. Como a maior parte dos projetos passam pelas duas comissões, não seria possível, no início da reunião, cada comissão faz a leitura da sua ata e aprovamos, e depois a discussão vai no conjunto, coletiva. Eu acho que nós ganharemos tempo, e é mais, porque depois a procuradora Cristina vai ter que repetir tudo que ela disse na comissão de vocês, né, na comissão de redação, ela vai ter que nos repetir para nós. Né? Eu não vejo necessidade disso. Foi uma mudança É, depois de que Tem a que gente... ver a parte legal, né? Se Não, eu também anteriormente era Mas feito dessa forma, fazer concomitantemente. era concomitante, era dessa forma. A recomendação é que as duas, inclusive a análise deve ser bem diferente. E isso ainda a gente não conseguiu fazer. Né? Ele é para ser, mas claro, bem. isso é uma decisão de vocês. Mas a análise da Comissão de Constituição ela é para olhar só constitucionalidade. Nós temos que manter a legalidade. É, né? Isso. E quando for matéria ainda de bem-estar, né? Aí é a matéria. E lá é infraestrutura. É que eu acho assim, ó, nós até estamos, tanto que chega na comissão de vocês, não tem toda essa discussão de novo, né? Não está tendo essa discussão, Não. né? Eu acho que a gente está já encurtando o caminho, mas isso a gente analisou, né? Essa mudança foi justamente para se adequar à orientação conforme o IGAN e conforme o regimento. Agora, como a nossa reunião aqui é gravada, eu acho que certos protocolos aqui pode pular. Certos protocolos de fala que não precisa ler todo o expediente, Marlene, na tua. Eu acho que o início da reunião da Comissão de Orçamento e Finanças pode ser seguindo o expediente conforme foi lido na Comissão de Constituição e se tiver algum além desses, né? Sim. Ou só ler o número do projeto, porque tudo já foi lido. Continuamos da mesma forma, mas Né? fazemos as adaptações. Pode então, pular, para porque melhorar. daí Perfeito. a orientação também não precisa mais. Né? Então a nossa reunião não tem nada mais a ser tratado, encerra o presente de reunião e passa a palavra ao colega Marli, que pode considerar tudo o que nós discutimos aqui, lido de protocolo, para a sua própria comissão. Muito bem. Muito obrigada, então. Iniciamos agora, então, a reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião ordinária do dia 13 de outubro de 2019. Farei agora a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, número 22/2019. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019, reunira-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h30, os vereadores Arleito Mazzoni, Marli Frank e Ido Roden. Leitura sumária do expediente, projeto de lei número 75/19. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um psicólogo para atuar junto ao CAPES e NASF. Projeto de lei número 77/19. Inclui o artigo 257-A na Lei Municipal número 3.211, de 27 de dezembro de 95, que institui o Código de Meio Ambiente e Posturas do município de Três Passos. Projeto de lei 78/19. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 3 profissionais auxiliares de farmácia.
Projeto de lei número 80/19, altera o artigo 1º da Lei Municipal 5.426, de 29 de janeiro de 2019, que concedeu reajuste salarial aos servidores municipais ativos e inativos, estatutários, seletistas, pensionistas e contratados emergencialmente no município de Três Passos. Projeto de lei complementar número 6/19, altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, lei complementar número 1 de 30 de dezembro de 91. Projeto de lei complementar número 7/19, revoga o artigo 53 da lei complementar número 1 de 91, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária. Projeto de lei complementar número 8/19, altera o artigo 171 do Código Tributário Municipal, lei complementar número 1 de 30 de dezembro de 91. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 75/19. A presidente Marli Franck solicitou a orientação técnica, a qual recomendou que fosse solicitado ao Executivo Municipal documentos comprobatórios das licenças dos servidores, a fim de instruir o processo legislativo após opinou pela viabilidade jurídica da proposição. O relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais vereadores. Projeto de lei número 77/19. Esse projeto está aguardando o envio de substitutivo, haja vista que a matéria deve ser objeto de projeto de lei complementar, por se tratar do Código de Posturas, que, muito embora seja lei ordinária, tem status de lei complementar. Projeto de lei número 78/19. A presidente Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade da proposição e esclareceu que é importante a caracterização da emergencialidade para a contratação emergencial, a qual deve ser analisada pela presente comissão. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 80/19. Esse projeto será analisado na próxima reunião das comissões, para a qual será convidada a Procuradora-Geral do município a fim de fornecer maiores informações sobre a matéria. Projeto de lei número 6/19. A presidente Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, vez que o mesmo não dispõe sobre nenhuma alteração material quanto à matéria tributária, tratando tão somente de alteração formal quanto à padronização da nomenclatura do sistema de informática do município. O relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei complementar número 7/19. A presidente Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O vereador Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei complementar número 8/19. A presidente Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual salientou que não há impedimento quanto à questão da matéria, tendo em vista a análise da exposição de motivos do mesmo, mas recomendou que o projeto aguarde o envio de estudo de impacto financeiro a esta Casa Legislativa. O relator Ido Roden e demais membros da presente comissão sugeriram orientação técnica. Seguiram, aliás, a orientação técnica. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis número 75 e 78 e projetos de leis complementares números 6 e 7/19. Nada mais havendo ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por mim e por todos os membros da comissão permanente. Os colegas já podem assinar, já fica. Vamos agora, então, para a discussão dos projetos de hoje. Os projetos 80 e 81, projetos de lei complementar 8 e 9/19. Projeto de lei 80/19 está aguardando ainda retorno do Executivo Municipal. E o projeto 81/19 vai, então, a discussão agora. Então, solicito a orientação técnica desse projeto. Na verdade, a orientação técnica já foi dada na reunião anterior, na qual nós participamos, então podemos ir direto para a relatoria. Concordam os colegas? Vereador Ido? Sim. Então, nessa linha mesmo, esse projeto ficou a posteriori à sua discussão. Só que nós vamos ter uma reunião das comissões para discutir os projetos que foram sobrestados não foram segurados para melhores esclarecimentos, na quinta-feira. Para chegar na quinta,
Eu era de reunir os relatores ou coisa parecida, ou mais alguém, e trazer o executivo e os relatores discutir esse assunto com o executivo e apresentar na quinta, porque os demais membros sabem e confiam no relator, que é sabedor das questões que estão pendentes. Eu acho que segunda de tarde, 1h30, o que depender de mim, eu venho aqui a 1h30 e convido a Gessiane da Jurídica, convido o Gilmar Cardoso das Obras, e junto com o relator da outra comissão e a assessoria jurídica da casa, e vamos discutir. Não vejo problema. Né? E quinta-feira o projeto está pronto. Eu também não vejo problema, só a questão que eu não estarei aí, daí quem assume a relatoria desses projetos é a suplente, é a Rosane, né? A vereadora. Ah, presidente no meio. Ah, não é o Tomás, tá. Então já fica nomeada a vereadora Rosane como substituta do vereador Arley para a próxima reunião das comissões. Então, o que vocês acham? Para isso a gente faz tempo, porque é um assunto interessante e precisa de Perfeito, sem problema. Não, a gente, segunda-feira, 1h30. eu acho que é bem importante fazer isso, daí já vem com todas as informações, Isso. com a discussão, grande parte do debate, da O discussão Marco já feita. fica a convite para o Gilmar Cardoso, para a Gessiane. E daí já confirma para nós amanhã já isso, né? Eu já amanhã não, já estou longe daqui, mas confirma igual. Dos dois relatores. Os dois. Seria a das duas reunião comissões. somente dos relatores Isso. com o executivo. E que isso. depois trariam as informações para os demais, para a Isso. comissão. Então, Perfeito. Eu acho que até no outro projeto, presidente, também já, naquele outro que ficou para trás, né? Eu acho que dava para fazer os dois relatores. Eu não sei quem é o relator da outra comissão, do outro projeto, do muro. já que eles já foram amplamente discutidos aqui, né? Eu acho que é possível, sim. Ganharemos tempo com isso. Isso. Tá, daí passa para a Rosane também. Tá bom. Mas segunda-feira, então, a princípio, nós estaremos aqui. Muito bem. Podemos partir, então, para o projeto de lei complementar número 8/19. Como a orientação técnica também já foi dada, né? Então, passo para o relator Arley fazer as suas considerações. Bom, esse projeto já foi discutido, né, na outra comissão, é aquele do meio-fio, onde se incluiria o custo do meio-fio para o executivo. Então ele aguarda, né? A outra comissão decidiu que ele vai aguardar o projeto. Não, acho que vai aguardar para outra comissão, porque ia ser discutido, né? Que eu entendi. Eles vão mandar para nós uma alteração dizendo de que tem dinheiro em tal lugar para ser Tá. gasto. Daí se vier alteração, então Vai ele vai à suplantar a votação. votação. Isso. Essa demanda, né? Então, o meu parecer é que se vier as alterações, que vá à votação na próxima sessão. Também sigo nesta linha. Da mesma forma. Muito bem, agora o último projeto a ser analisado, Lei Complementar número 9/19. Dispensamos também a orientação técnica, que já foi dada também, né, na comissão anterior da qual nós participamos. Passo então para o relator Arley. Esse projeto, então, que é da exigibilidade do muro, né? Então, esse vai ficar aguardando a próxima reunião das comissões. Esse é o meu parecer também. Bem, concordo também com o relator. Das comissões, eu diria que, não, vereador, relator, não das comissões ficaria para a segunda. A discussão do muro, do asfalto. O senhor quer dizer fazer a reunião das comissões segunda? Não, Só os discutir. Apenas os relatores. Como Ah, nós já só os discutimos o relatores. projeto para Sim. pegar essas Sim, não, informações ok, adicionais. pode ser. A questão é se o pessoal do executivo vai poder, mas eu concordo, né? Se der tudo ok, que saia na segunda. Concordo. Muito bem. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes. Boa noite a todos.